Vamos então dar continuidade ao nosso estudo de Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 11, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Para entender isso, nós precisamos primeiro lembrar o que é circuncisão, né? O que aconteceu com esse assunto, circuncisão. A circuncisão aparece lá em Gênesis 17, versículo 11, quando o Senhor diz: circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Então Deus determinou que os israelitas, os hebreus, todo macho, todo menino, né, todo homem, devia cortar e retirar a carne que protege o membro sexual masculino. Tira a parte da extremidade. E essa circuncisão, na realidade, ela tinha um simbolismo, né? Ela representava livrar-se da carne, tirar fora a carne. Por isso que eles faziam isso. Mas, obviamente, os judeus, os hebreus, faziam isso como ritual. Não se preocupavam muito com o significado daquilo. E quando nós chegamos aqui no Novo Testamento, nas cartas dos apóstolos, ele fala, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne. Aqui, essa palavra dos pecados não existe nas melhores versões. Aqui deveria ser lido, não feita por mão no despojo do corpo da carne. A circuncisão de Cristo. Então, a circuncisão de Cristo não é uma circuncisão física feita por mãos. Ninguém corta a carne e lança fora. É uma circuncisão de coração. É aquela separação da carne que o salvo por Cristo já tem capacidade de fazer, porque ele tem agora é habitado pelo Espírito Santo. E lá no tempo do Antigo Testamento, eles tinham que circuncidar realmente. E algumas versões da Bíblia trazem diferentes palavras. Por exemplo, aqui a versão fiel, corrigida, Almeida corrigida fiel, no versículo em Filipenses 3:2, ela fala assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Mas na versão de 2011, dessa mesma Almeida corrigida fiel, ela trazia o seguinte: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Era diferente a palavra que é usada aí na versão de 2008. Na versão de John Nelson Darby, ele fala: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros e guardai-vos da concisão. Concisão. Ué, é diferente, porque nenhuma versão brasileira que eu saiba tem essa palavra concisão. A versão Almeida atualizada, ela fala, nesse versículo de Filipenses 3, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, que seria a concisão. O que seria essa concisão? A concisão era uma mutilação. Ou seja, eles começavam a cortar a carne do prepúcio e não terminavam. Então apenas mutilava. A pessoa continuava com o pedaço de carne do prepúcio, não era arrancado aquele pedaço, não era jogado fora. Então a concisão, ela é uma falsa circuncisão. E só aparece na versão do Darby e mais algumas versões. Nas outras, para simplificar, talvez,
Os tradutores sempre usaram a palavra circuncisão, mas não é correto. Trazendo para o significado, seria mais ou menos como o circuncidado realmente se livrou da carne, se livrou do corpo da carne, né, como fala no nosso capítulo aqui. Mas aquilo que é concisado, ele não se livrou, ele apenas cortou, mas deixou lá a carne continua lá. Então, isso aí acontece também no sentido espiritual, né? Aqueles que parecem que se livram da carne, mas continuam correndo atrás dos apelos da carne. Então, é importante entender isso. Algumas versões católicas também usam a palavra mutilado no lugar da concisão, porque é uma falsa circuncisão. Cuidado com esses mutilados. Então, voltando ao nosso capítulo, então você tem os circuncidados, que é aqueles que se livravam da carne, mas aqui no sentido da carta, não está falando da cerimônia física, da cerimônia real, de cortar a carne, mas está falando, sim, do sentido que isso tem de livrar-se da carne, de despojar-se da carne. E essa, sim, é a chamada aqui circuncisão de Cristo, né? Essa, sim, é a chamada circuncisão de Cristo, porque ela é, deixa eu pegar de volta aqui, ó, não feita por mão. Então, é uma separação da carne, é deixar de lado a carne, a corrupção da carne, a natureza velha do homem, para viver uma vida realmente nova. Mas os judeus não faziam isso, os judeus só faziam a cerimônia. E a cerimônia simplesmente não tinha sentido nenhum para ser feita, né? Se não tivesse uma mudança de vida. Outra coisa que tem um versículo em Romanos, capítulo 6, versículo 11, que nos ajuda a entender o sentido espiritual da circuncisão. Lá diz assim, Romanos 6, 11: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, uma nova posição. Então, o cristão, ele tem que se considerar morto para o pecado. Ele tem que se considerar também morto para a lei, e morto também para o seu próprio ego, para o seu próprio eu. Em Gálatas 2, versículo 20, ele fala isso: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, essa é a vida nova que nós temos agora em Cristo. Estou crucificado com Cristo. Em Gálatas, inclusive, você encontra 5 vezes essa nova posição de morto. Pode até lá em Gálatas abrir um pouco para ver essas cinco questões que aparecem ligadas à morte, né? No capítulo 2 de Gálatas, ele fala. E agora? Capítulo 2 ou capítulo 3? Deixa eu usar aqui a chave bíblica aqui, para ver se ajuda a encontrar. É crucificado, né?
crucificado. Gálatas capítulo 2, versículo 20, fala: Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Depois, no capítulo 3 de Gálatas, ele vai dizer assim, no versículo 1, então, eu estou crucificado, falou em Gálatas 2, 20. No versículo 1, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Então, eu estou crucificado com Cristo, Cristo foi crucificado por mim. Em Gálatas 6, 14, ele vai falar também, mas longe estejas de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Aqui eu encontrei quatro situações que falam de crucificado. Tem mais uma que eu nunca lembro onde está, mas também em Gálatas são 5 no total, e essas 5 vezes, essas 5 menções que faz da morte do crente junto com a morte de Cristo, é importante para a gente se lembrar que hoje nós não temos mais vida própria. A nossa vida agora está, nós fomos crucificados com Cristo, né? E a nossa vida está agora escondida nele. Mas vamos para continuar aqui em Colossenses capítulo 2, porque depois de falar do despojamento da carne, representado na circuncisão, hoje o cristão não é obrigado a fazer a circuncisão. Algumas pessoas fazem na criança por motivo de higiene, né? De higiene, também para evitar certas doenças. Então é mais uma medida profilática que os médicos até aconselham fazer a circuncisão. E no versículo 12 de Colossenses 2:12, ele vai falar de outro assunto agora, de sepultados. Então, no primeiro falou da cortada, carne cortada, né? Circuncisão é a carne cortada, tirada fora. E a sepultura agora, no versículo 12, sepultados com Cristo no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, esse o significado do batismo. O batismo tem o significado de uma morte também e uma sepultura. Os hebreus foram batizados em Moisés, no Mar Vermelho. Então, eles entraram de um lado do mar, vivos, e saíram vivos do outro lado do mar. Os egípcios entraram de um lado do mar e morreram no mar. Então, o mar, as águas ali, tinham o significado de morte. Só que, evidentemente, Deus protegeu aqueles hebreus da morte, porque ele abriu o mar para eles passarem. Mas eles passaram pelo fundo do mar. Então, no seu significado, eles morreram. Eles morreram, entraram no mar, morreram e saíram vivos do outro lado. Por isso que fala aqui, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, esse é o significado do batismo para nós, né? De sermos sepultados juntamente com Cristo. Aí no versículo 13, Paulo vai trazer uma outra aplicação aqui do sacrifício de Cristo. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Todas as ofensas. Hoje uma pessoa escreveu, falou assim, Mário, um amigo meu no serviço, ele falou que quando a gente morre, aí nós vamos passar no juízo final, para saber se vamos ser salvos ou condenados. Eu falei, não, está errado isso aí.
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. A maioria dos cristãos acham que vão passar no juízo final. Então leva uma vida de total incerteza, né? Porque como é que você vai viver tranquilo, feliz, se você acha que ainda vai passar por um tribunal de juízo? Não estou falando aqui do tribunal de Cristo, que é um tribunal das obras, não é do crente. E aqui deixa muito claro, no versículo 13, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos algumas ofensas. É isso que está escrito aí? Não. Perdoando-vos todas as ofensas. Todas. Mas espera aí, quando foi isso? Quando ele morreu na cruz e depois, quando eu criei em Jesus, todos os meus pecados foram perdoados. Todos. Ah, mas então eu não peco mais? Claro que eu peco. Mas quando eu peco, o que eu tenho que fazer? 1 João, capítulo 1, se alguém falar que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. Eu tenho que confessar os meus pecados. E eu confesso os meus pecados e aquele perdão é aplicado sobre mim, então. Que o perdão que eu já tenho, que eu já recebi. Porque quando Cristo morreu, eu nem existia. Todos os meus pecados eram futuros ainda. Então, quando eu creio nele, todos os meus pecados são perdoados, com base naquela obra, com base no sangue derramado do meu substituto na cruz, aquele que morreu no meu lugar. Vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. E aí no versículo 14, ele vai falar assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cravando-a na cruz. Essa cédula das ordenanças é a lei. É a lei. A lei sempre foi contra nós. A lei nunca foi a favor de nós. Porque no momento que você tem uma lei, você é culpado de transgredir a lei. A lei não salva, a lei acusa. Se você tem um caminhão bem grandão, aquelas carretas, né? E você está dirigindo pela cidade, aí você entra numa rua estreita, depois que você entrou, você percebe que tem uma placa lá na entrada, a hora que você virou a esquina, tinha uma placa de contramão. E agora? O que você faz? Não dá para manobrar, o seu caminhão é muito grande. Você está contra a lei de trânsito. Se o guarda chegar ali, não tem conversa. Não adianta explicar para o guarda, seu guarda, não sou daqui. Eu sou de Limeira, lá não tem rua assim, contramão. Não adianta, ele vai multar. Ele vai multar você. Porque a placa de contramão, ela não ajuda em nada, ela só acusa. A lei só acusa. Então, aqui, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. É como se nós tivéssemos uma conta no armazém, uma conta imensa no armazém, pregada lá no caixa, né? Elas antigamente faziam isso, colocavam cheque de mal pagador, punha no vidro do caixa, inclusive aquilo era proibido, né? Você expor o mal pagador. Então colavam lá na padaria, tinha aqueles cheques tudo colado no vidro da padaria. Eu fui à padaria uma vez, tinha um monte de cheque no vidro da padaria, aqueles cheques sem fundo que retornaram. E eles punham lá para só envergonhar o cara que deu a cheque, mas a padaria podia tomar um processo por isso, porque você não pode expor o mal pagador, você tem que usar os meios legais para receber dele. Então, aqueles cheques todos, aquelas contas, aquela caderneta da padaria, sumiu com todas as minhas dívidas, desapareceu, escafedeu-se, porque quando Cristo morreu na cruz, é o que fala aqui, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária,
Nunca a cédula, nunca a lei era a favor de nós, sempre contrária. E atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E o versículo 15, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Isso aqui está falando dos, dos seres malignos, né, de Satanás e seus anjos e seus demônios, porque a morte de Cristo os, Satanás, venceu Satanás e tornou eles um espetáculo público de vergonha e de derrota. Às vezes nós não vemos tudo isso, né, toda essa derrota, essas coisas, mas Satanás agora não tem mais poder sobre nós. Ele foi assaltado. O Senhor assaltou Satanás, arrancou das mãos dele os salvos. E aí fomos tirados do poder das trevas, da, da, de Satanás, esse que, por medo da morte, nós estávamos sempre escravizados a ele, por medo da morte. Tem até um versículo que fala isso, né? Acho que é em Hebreus. Estávamos sempre escravizados a Satanás, por medo da morte. Estamos livres agora, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Muito bem, até aqui, então, o que a obra de Cristo fez por nós, né, aqui falamos da circuncisão, não circuncisão física, né, mas uma circuncisão do coração. Falamos do sepultura, do batismo e do perdão de todas as ofensas, da cédula que era contra nós e das potestades ou poderes das trevas, dos quais nós fomos resgatados, fomos tirados. Alguém me perguntou essa semana, alguém comentou, aliás, falou assim: mas quer dizer que no Lago de Fogo, né, na eternidade, todo mundo vai ficar ali só com raiva de Cristo, né? Só falando mal de Cristo? Eu falei: não, não é bem assim, não. Porque todos, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará. E tem um detalhe mais que fala nesse versículo, deixa eu achar aqui, debaixo da terra. Ah, não precisa aqui. Tá vendo? Não estou achando. Acho que ele está com outra palavra na Bíblia. Achei. É, é Filipenses, capítulo 2, versículo 10, fala assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. É interessante que essa passagem no Darby, ela é diferente. Você quer ver? É aqui, ó. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestiais, terrenais e infernais. Essa é a Bíblia do Darby. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestiais, dos seres terrenais e dos seres infernais. Então, todos os demônios e Satanás e seus anjos caídos, todos dobrarão os joelhos e confessarão que Jesus, é a continuação do versículo, né? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Eu fico imaginando os demônios e Satanás, os anjos caídos, fazendo isso, mas rangendo os dentes, né? Porque eles vão ser obrigados a fazer isso. Eles estão debaixo da autoridade de Cristo, eles são obrigados a agir assim. Então não tem como escapar disso. Mas vamos lá voltar então para Colossenses, capítulo 2. Ele falou aqui no versículo 15, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Agora vem, eu não sei se todos estão lembrados, que eu disse que nesse capítulo existem as três coisas que contaminaram a cristandade, e começou lá no versículo 8, com a filosofia, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, uma coisa que realmente contaminou e continua contaminando a cristandade é a filosofia. A filosofia é o amor ao conhecimento, mas é o conhecimento humano. Então, ela nada serve para o cristão. O cristão não tem que se ocupar com filosofia, ele tem que se ocupar com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, está na Bíblia. Então, essa é uma coisa que contaminou a cristandade e atrapalha, e nos atrapalha no conhecimento da verdade. A segunda coisa é o versículo 16, aqui de Colossenses 2. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Do que ele está falando aqui? Ele está falando da lei. Isso aqui eram os legalistas, os judaizantes, que queriam obrigar os cristãos a seguir a lei. E a lei tinha regras e mandamentos relacionados ao que comer, ao que beber, aos dias de festa, aos dias de lua nova e ao sábado. Então, isso aqui é a lei. A lei simplesmente atrapalha o cristianismo verdadeiro, o cristianismo puro. E no versículo 17 ele explica para que serviam essas coisas, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. As coisas da lei, o comer, o beber, dia de festa, lua nova, sábado, eram sombras de coisas futuras. Não eram as coisas em si. Hoje nós temos as coisas em si, as coisas reais, que são as coisas que estão, todas elas concentradas em Cristo. E aqui o versículo 17, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, aqui não está falando da igreja. Esse corpo de Cristo aqui não está falando da igreja. Tem que ser lido da seguinte maneira: mas o cerne é Cristo. O corpo da coisa, ou seja, o cerne da coisa, o miolo da coisa é Cristo. Dessas leis, de todas essas ordenanças, o corpo delas é Cristo. Todas elas têm a ver com Cristo. Foram dadas como sombras, como figuras de Cristo e das coisas relacionadas a Cristo. Então, essa é a segunda, o legalismo judaizante é a segunda coisa que atrapalha o cristão que quer conhecer a verdade. A primeira coisa, ocupar-se com filosofia. Segunda coisa, ocupar-se com leis, com regras, com guarda de sábado, ocupar-se com as sombras. Ocupar-se com as sombras. E a terceira coisa é o que fala no versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Eu gosto mais desse versículo na versão atualizada, que ela diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. O que é isso?
Isso aqui é o pentecostalismo. É, é a, é a ocupação com anjos, ocupação com visões, ocupação com coisas, com lendas, tudo isso que você encontra dentro do espiritismo, do pentecostalismo, você encontra tudo isso. Culto dos anjos, isso aí existe de monte, tem até loja vendendo lá anjinho para você pôr na sala, para você acender vela para ele. E as visões. Isso aqui é o misticismo. Então, primeira coisa foi a filosofia, segunda coisa, o legalismo, terceira coisa, o misticismo. Essas três coisas atrapalham o aprendizado, o entendimento da palavra de Deus. E o versículo 19, ele deixa claro que tudo isso não tem nada a ver, porque não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas, eu vou repetir aqui que passou uma moto, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então, tudo isso aqui faz quem não está ligado à cabeça, não está sendo comandado pela cabeça que é Cristo. Quando você corta a cabeça de alguém, o corpo para de funcionar. Se bem que, na realidade, não imediatamente, né? Porque diz que existem, durante a Revolução Francesa, quando a guilhotina faziam fila, né, de pessoas para ser guilhotinada, para cortar o pescoço, o cara enfiava a cabeça naquela lâmina da guilhotina e descia a lâmina e tchum, cortava o pescoço, caía a cabeça, caía num cesto, né? E no fim, até o cara que inventou aquela máquina também foi morto por ela, foi guilhotinado. Mas diz que teve um lá que o carrasco pegou a cabeça do sujeito pelo cabelo, né? E levantou assim e falou assim: essa é a cabeça de um traidor, né? Mas todo mundo viu a boca do homem dizer é mentira. A boca mexeu, como que estivesse, claro que não saiu som nenhum, porque desligou do pulmão. Mas por alguns segundos, alguma fração de segundo, o cérebro ainda estava mandando, porque o cérebro estava vivo. Né? O cara é guilhotinado, decapitado, ainda tem sangue no cérebro, ainda tem energia, ainda tem pensamentos. Então diz que a hora que levantou a cabeça do sujeito, falou assim: aqui, eis aqui a cabeça de um traidor. A boca do cara falou: é mentira. Olha que coisa tétrica, né? Claro que depois a conversa não parou ali, né? Não continuou falando nada, né? Mas que coisa horrível, né? Imagina que coisa horrível que foi. E aí é um homem, porque você vê, a Revolução Francesa tinha por objetivo acabar com a classe nobre, porque todo aquele pessoal vivendo em palácios, os ricos, né? Vivendo em palácios, no maior luxo, né? Gastando tudo que tinha e não tinha, tal. Então a Revolução Francesa foi para dar um basta nisso e recomeçar o governo tudo direitinho, tal, sem aquela monarquia, sem a. Mas o que aconteceu? Não passou muito tempo, apareceu um carinha lá, empinadinho, né? Napoleão Bonaparte, e acabou tomando conta de tudo e dominando, e ele se coroou a si mesmo imperador da França. Então a França, que se livrou do império para arrumar a casa, daqui a pouco eles estavam lá bajulando um imperador, e esse imperador levou a França para várias guerras, morreu muita gente, porque ele era um cara que gostava de conquistar. Aliás, uma das mágoas dele, no leito de morte, ele dizia, uma mágoa que ele tinha, foi que o único rei que o enganou foi
Dom João VI, o rei de Portugal. Por quê? Porque ele saiu invadindo todos os países com o exército dele, o Napoleão, né? E quando ele chegou em Portugal para invadir Portugal, tinha uma placa na porta dizendo assim: ah, não, não está mais aqui, né? Como quem diz, né? Não está mais aqui. Porque o Dom João VI pegou o reino de Portugal e levou para o Brasil, trouxe para o Brasil, transferiu para o Brasil. Espera aí que alguém comprou som aqui, está passando com o carro tocando música alta. Mas então Dom João VI simplesmente transferiu o reino. Então o reino não estava mais em Portugal. O reino de Portugal estava em terra brasileira. Aí Napoleão não tinha como vir nadando até aqui para invadir o Brasil, né? Por isso que ele morreu magoado, porque ele falou que Dom João VI foi o único imperador que enganou ele, né? Enganou ele. E aí tem um livro muito interessante, acho que é 1808, se não me engano, o nome do livro, de um autor brasileiro, que ele conta toda essa história, e ele conta como foi pegar toda a realeza de Portugal, enfiar em navios e mandar para o Brasil. A Inglaterra, inclusive, ajudou a fazer isso, né? Os navios ingleses que vieram para o Brasil trazendo toda a nobreza, todos os nobres. E para poder caber nobres, então, o que eles faziam? Chegaram em Salvador, desalojavam as pessoas, tiravam as pessoas das casas boas, das melhores casas, tiravam a força e botavam os nobres lá, nas melhores casas. Essa é a história do Brasil. Essa é a história do Brasil. Mas aí também teve um problema durante a viagem que deu piolho. Deu piolho em todo mundo. Então as mulheres da classe alta de Portugal, todas durante a viagem raparam a cabeça para acabar com o piolho. E aí elas usavam lenço enrolado na cabeça, e quando chegaram no Brasil, todas aquelas mulheres chiques, e todas de lenço na cabeça, as baianas, né, que chegou primeiro em Salvador, né, correram rapar a cabeça também, porque acharam que aquilo era a última moda em Portugal. Mas não era o piolho que deu na cabeça de todo mundo. Eu acho que aí em Salvador deve ter muita coisa ainda que dá para você conhecer relacionada ao Império, quando o Império esteve aí, quando primeiro Salvador, depois Rio de Janeiro, né? Inclusive foi o que Dom João VI era um cara de muita visão, apesar de não tomar banho, né? Porque ele não tomava banho, disse que era porco que só. E ele tomou banho de mar uma vez, carregado por escravos numa liteira, que os escravos entraram no mar, enfiaram na água e levantaram de volta e levaram para casa. Mas ele era um homem de muita visão, então ele criou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e criar um jardim botânico é uma pessoa que tem visão. Por que você cria um jardim botânico? Para você conseguir adaptar frutas e plantas de outros climas, de outros países, adaptar no clima do Brasil e fazer os enxertos, as mudanças necessárias. Então, com isso, ele trouxe plantas de todo mundo para serem adaptadas no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, foi um cara que realmente sabia fazer as coisas, né? Se bem que tinha, acho que a mulher dele que era louca, né? A Maria, se não me engano, era a Maria. Mas, bom, a aula de história acabou agora. Vocês procurem aí os livros de história que tem. Então, a primeira coisa que, então, que atrapalha a fé cristã, atrapalha o conhecimento da verdade, é a filosofia. A segunda coisa é o legalismo, é o judaísmo, os judaizantes. A terceira coisa é o misticismo. O misticismo, não ligado à cabeça, versículo 19, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, aqui ele conclui tudo aquilo que falou lá em cima. Então, você cortou a carne, você foi sepultado no batismo com Cristo. Se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo,
Por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas de homens, preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, isso aqui, esse ponto aqui é importante, olha só. As quais coisas têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Porque a pessoa começa a fazer, seguir uma lei, uma religião. Ah, não pode comer isso, não posso comer aquilo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro. Aí daqui a pouco ela está tão empolgada e tão cheia de si que ela olha de cima para baixo para os outros que fazem aquelas coisas. Ah, olha só, esses pecadores aí comendo carne de porco, ai, que nojo. Eu não como carne de porco, né? Aí fica tudo que nem aquele fariseu lá no templo que falava que guardava a lei, que fazia todas as coisas e fazia pouco caso do publicano, que realmente era o que estava contrito ali, né? Tem misericórdia de mim, pecador. Ele estava contrito. Então, todo sistema legalista, de leis e de regras, ele acaba criando a disciplina do corpo, ele acaba criando orgulho próprio. O ego incha o ego. Ah, eu não como essas coisas. Ah, eu só como coisas puras. Eu não. Aliás, acho que numa live, acho que eu falei sobre isso, né? Não sei se foi aqui ou foi em outra, dos veganos, né? A quantidade de animais que são mortos quando você passa um arado e depois a grade, principalmente a grade, né? Para produzir soja que vai ser usada na produção de tofu, aquele queijo de soja branquinho, que é um alimento que faz parte da dieta de todo bom vegano. E a pessoa se gaba de ser vegana e, na realidade, não é. Ela mata muitos animaizinhos que se escondem debaixo da terra, coelhinhos que fazem toca, tatu, passarinhos que fazem ninho no chão, siriemas. Tem vários pássaros que botam os ovos e fazem ninhos no meio do capim. E quando vem o trator com a grade, ele vai arrastando aquilo, e picando tudo, né? Picando rato, cobra, lagarto, pica tudo para produzir a comida para o vegetariano. Então, essa história de que eu fui vegetariano 3 anos, né, no tempo de faculdade. Então, essa história de vegano, vegetariano, é conversa mole, é só para a pessoa se gabar depois que eu não como carne. Eu conheci uma assim, eu conheci uma mulher assim, ela deu uma palestra uma vez, e alguém na palestra falou assim, mas você não come carne? Ela falou assim: não como cadáveres. Mas falou com aquela cara, sabe, cheia de si e tal. Depois eu fui na fazenda dela. Fui na fazenda dela e eu entrei na despensa da fazenda dela. E quando eu abri a porta, tinha um cadáver pendurado na despensa. Não um cadáver de gente, né? Era um presunto, aquele inteiro, sabe aquele presunto inteiro defumado? Pendurado, aquele que vai tirando com as fatias assim, aos poucos, estava lá o cadáver do porco pendurado na despensa, no quartinho lá da fazenda, que era a despensa dela. Mas na palestra, ela toda cheia de si, não comemos, não comemos defuntos. E coitada, a mulher que perguntou ficou até sem jeito, né? Então é isso que acontece. Quando a pessoa é muito legalista, a pessoa é muito cheia de história, para seguir leis, seguir regras, sabe? Ela fica um entojo, né? Ela fica nojenta, porque daí ela fica tão cheia de si que ela olha de cima para baixo, para os pobres pecadores, como falavam os fariseus, né? Essa gentalha, não fala gentalha quem fala é o Chaves, é que essa plebe que não conhece a lei, né? Essa plebe que não conhece a lei, quando isso eles falam naquele episódio quando Nicodemos tentou defender o Senhor Jesus, falou que eles não deviam condenar alguém sem antes julgar, né?
Ela fala, você também, então você também está seguindo ele, né? É porque essa plebe que não sabe a lei, esses que não entendem a lei é que seguem ele. Então, muito cuidado com essas coisas. Filosofia, e toda religião oriental tem filosofia. Legalismo, judaizantes, as religiões que são muito restritas, que querem seguir a lei do Antigo Testamento, adventismo do sétimo dia, todos esses que são, não pode comer carne, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tal. E também o misticismo, que é basicamente hoje o que impera no meio pentecostal. Visões, né? Tudo é visão. Ah, eu tive uma visão, tive uma visão, eu tive uma visão para fundar uma igreja, amigo. Deus não vai dar visão para ninguém fundar a igreja já foi fundada. Ninguém vai ter visão para fundar nenhuma outra igreja. Então é isso, por enquanto acho que está bom aqui, né? 9 horas e 10 minutos, vamos ver as nossas perguntas. Conheço uns que não têm TV em casa, que não podem, mas todos eles têm smartphone. É. O smartphone foi um problema, porque antigamente tinha televisão, lembra a televisão? Era aquela coisa grande, quadrada, pesada para burro. Meu pai comprou em uma das primeiras televisões coloridas em Limeira, tinha que carregar 2 pessoas para carregar a televisão para dentro da casa. Era pesada demais, de válvula. Você ligava, tem que ficar esperando, porque tinha que esquentar as válvulas para ver a imagem. Primeiras televisões, primeiras TVs coloridas. E depois vieram, daí começou mais TVs e tal, mas tinha muito disso, até irmãos, né? Irmãos que nunca, tinha irmãos que não tinham TV em casa, e eu não tive que TV em casa. Até meus filhos chegarem na adolescência, nós não tivemos televisão, a gente era contra ter televisão também. Porque nós substituíamos, tinha um computadorzinho pessoal para as crianças jogarem jogos, tal. Mas aí nós mudamos para esse apartamento onde eu moro agora, e aqui tinha TV a cabo incluída no condomínio. Então a gente pagava TV a cabo mesmo sem assistir. Eu falei, bom, peraí, então o que nós vamos fazer? Daí eu peguei emprestado do meu pai uma TV, ainda aquelas TV quadradona, tal, né? Eu peguei emprestado uma velha que ele tinha lá na casa dele e pus aqui e começamos a ver TV, né? E aí pegávamos, às vezes, alguma fita, algum VHS, aquelas coisas, né? Mas aí vieram essas TVs fininhas, essas TV, veio o smartphone, então hoje é impossível a pessoa falar que não tem TV em casa, porque ele tem uma TV no bolso. Ele tem no bolso, é impossível falar que não tem TV em casa. Eu até me lembro que, na época que eu me converti, o irmão que pregou o evangelho para mim, ele contou lá que na igreja ninguém tem TV e teve lá um assalto, o ladrão invadiu a casa do pastor e o pastor chegou, o ladrão estava saindo carregando a TV. Eu falei, mas, irmão, o que o pastor está fazendo uma TV na casa dele? Não, lá o pastor podia ter a TV, porque assim ele podia assistir a TV e avisar os membros da igreja dos problemas, dos pecados que tinha na TV. Aqui, ó, aqui, ó. Vê se tem peixinho aqui, ó. Tinha tem um irmão que veio dos Estados Unidos que veio com essa conversa para cima de mim. Ele tinha comprado um aparelho de TV, isso ainda antes da internet e tudo, para assistir Mundo Animal. Eu falei para ele assim, ó, aqui que você vai assistir Mundo Animal. E eu lembro até numa escola dominical, as crianças, né, que hoje já são todos casados aqui em Limeira, eram tudo criancinhas pequenas, e na escola dominical eu perguntei quem é que tinha TV em casa, né? Aí uma menininha, não vou falar quem é o pai dela para ficar chato. Aí uma menina falou assim: em casa tem, mas meu pai deixa escondida no guarda-roupa para os irmãos não virem, né? Os irmãos não saberem. Então tinha toda essa questão, mas hoje você tem o celular. E o celular é um grande problema. A minha filha, por exemplo, ela não deu o celular para os meus netos. O mais velho está com 16 anos. Ela comprou para cada um celular, lá nos Estados Unidos tem isso, tem um celular lá que só serve para telefonar e para serviços, né, que você tem. Ela não quer que eles se envolvam. Entendeu? Tudo bem, ela tem o jeito dela de educar, que eu acho muito bom até.
Mas mudou tudo, né? Então hoje você tem que ter o controle, não o controle da TV, você tem que ter o controle do celular. Você não vai querer abrir tudo que aparecer, você não vai querer ver tudo que. Porque tem tudo, o mundo inteiro está no celular. Tudo, 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 tudo. Não tem censura celular, né, smartphone. E uma vantagem que aconteceu, né, foi a questão do copo de água. Porque nos programas de TV evangélicos, o pastor mandava pôr um copo de água em cima da TV para ele abençoar. Mas com a vinda dessas TVs fininhas que tem agora, se a pessoa conseguir pôr um copo d'água em cima da TV, vai ser um milagre. Aí sim, pode falar para o pastor, pastor, milagre! Parou o copo d'água em cima da TV. E nenhuma TV consegue parar um copo d'água. Bom, vamos mais dúvidas aqui. Sou casado, meu marido é incrédulo, quer que eu trabalhe. Se eu trabalhar, estarei desobedecendo a Deus de maneira nenhuma. Leia lá em Provérbios 31, versículo 10 em diante. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É uma mulher laboriosa, uma mulher trabalhadeira. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa. Os da casa são os servos também, né? Então ela é uma administradora da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade, adquire-a, aqui, ó. Ela tem capacidade de fazer negócios. Essa é uma mulher virtuosa. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos, cinge os seus lombos de força, fortalece os seus braços, vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite, ou seja, ela entra na noite fazendo tarefas ainda. Estende as suas mãos ao fuso aquele para fazer fios, né? Para fazer os fios que depois seriam usados no tecido. E as suas mãos pegam na roca, a roca é a coisa que enrolavam lá os fios. Abre a sua mão ao pobre, estende as suas mãos ao necessitado, não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura, seu marido é conhecido nas portas, e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, vende-os. Ela é comerciante, é uma mulher comerciante. Entrega cintos aos mercadores, a força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa, não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na de bem-aventurada, e o seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Esse é o marido elogiando a mulher. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Então, nada de errado uma mulher trabalhar. Agora, é errado ela substituir a criação dos filhos pelo trabalho, porque muitas não precisariam trabalhar, mas preferem trabalhar e largam o filho para ser criado como empregada, ou numa creche. Agora, enquanto puder, cuide dos filhos. Se não puder, aí arruma outra maneira de fazer, né? Graças a Deus, os nossos filhos, enquanto eram pequenos, a minha esposa não trabalhava. Depois, na adolescência, que ela começou a trabalhar, dar aulas e tudo, mas quando eram pequenininhos, ficavam cuidados, né, em casa. Então, Lídia, alguém até lembrou aqui em Atos 16, 14, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira,
e que servia a Deus, nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, Lídia era uma comerciante, era uma negociante, era uma empreendedora. E também aquela outra que trabalhava junto com o marido, fazendo tendas, e trabalhava junto com Paulo, né? Como é que era o nome deles? Era Áquila, Priscila e Áquila. Priscila e Áquila. Priscila e Áquila tinham uma microempresa de fabricação de tendas e de toldos para casas e lojas e tal. Então, muitas mulheres trabalham e, e aqui estão reclamando que faltou a história de Alto Paraíso. Acabou a história, só morei 3 anos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. O combo aqui aprende história também. Colocavam placas na casa indicando propriedade real. Eu não sabia disso, olha só. Aí em Salvador, né? Mas é isso, irmãos. Eu acho que o- os 20 mil reais que o Dalton pagou para fazer essa live já chegaram aqui no final. Então, até parece, né? Então, acho que a gente já pode encerrar, né? Quem Alguém vai tem alguma pagar essa pergunta? conta aí é Jefferson, viu? Como é que é? Eita, Eric, ia falar isso. Quem vai pagar a conta é Jefferson. Quem vai pagar essa conta é a inteligência artificial, que é o patrocínio, quer ver? Ah, o Jefferson. Quem vai pagar a conta? Eu já ia soltar que era a Eric, aí a Eric vai falar que sou eu, rapaz. Mas é Aí, isso, Mário, então. eu Oi, tô fora, viu? Eu tô fora de pagamento. tá todo mundo tirando do corpo agora, né? Vende a televisão. Ai, ai. Bom, então, irmãos, fica por aqui. O Dal faz o encerramento, ou outra pessoa vai fazer o encerramento, não sei. Pronto, Mário. Então encerrou aqui o capítulo 2. Só para a Olha que gente visitar. 63 pessoas. Olha, a bilheteria hoje deu alta, hein? É, Mário. Nesse dia de sexta dá sim. É, beleza. A gente não sabe o que é. Vocês não pagam aí pro Dal, né, gente? Olha lá, hein? Não, não vai lhe falar que tem que pagar ingresso para participar, hein? Não tem, não. É de graça tudo aqui. De graça recebestes, de graça dai. Mas nós estamos com uma campanha, aí vem aquelas conversas de pastor, né? Estamos com uma campanha para construir o telhado da igreja. Para ajudar na obra. Eu tinha o Flávio, um irmão que era de Piracicaba, inclusive faleceu num acidente aéreo anos atrás. E ele falava que o padre lá de Piracicaba punha faixa na igreja, assim, né? Campanha para construir o muro da igreja. Aí todo mundo dava dinheiro e tal. Aí o padre construiu o muro da casa dele. Aí campanha para reformar o telhado da igreja. Aí todo mundo dava dinheiro, aí o padre reformava o telhado da casa dele. Era sempre assim. Ele fazia campanha e o dinheiro ia para casa paroquial. Mas coitado do padre, eu tenho pena de padre, viu, gente? Nossa, eu tenho pena deles. Beleza, Mário. Então, capítulo 3 para a próxima semana. Colossenses 3, muito bom. Pronto. Ok. Alexandre, poderia agradecer, Alexandre? Poupar um pouco a voz de Mário aí. Ufa, minha voz aqui tá. Sim.